O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, Confiança, saúde, vitória minha. caríssimo Padre Nilson, caros membros do movimento sacerdotal mariano, paroquianos da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Em meio à penitência, para alguns tristeza, hoje a igreja se alegra com a festa da Cátedra de São Pedro. Por que celebrar a cátedra e não diretamente a pessoa de São Pedro? Conta-nos uma história que certa vez um historiador protestante, ele resolveu estudar a história dos papas. E ao estudar, ele percebeu que nesses longos anos de história da Igreja Católica, houve muitos papas santos, outros menos santos e outros que não eram santos coisa nenhuma. Houve papas, como no século X, que tinham uma vida moral que não agradava muito o coração de Deus. Isso é história, só basta vocês estudar a história da igreja que vocês verão esse fato. E o que aconteceu com esse historiador protestante? Diante dessas incoerências dos papas, ele se converteu. Por que ele se converteu? Porque ele falou bem assim: não é possível uma igreja de mais de 1000 anos, naquele tempo, permanecer firme diante da fraqueza humana. Aqui ele não teve dúvida que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, porque quem move a igreja é o próprio Espírito Santo.
Então é esse mistério que hoje nós celebramos na festa da Cátedra de São Pedro. Ou seja, independente da pessoa, do Papa que está ali à frente, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Por isso que a gente fala o mistério da infalibilidade papal, que o Papa não pode errar. Para ele se pronunciar como pastor, ele recebe a graça do Espírito Santo. Eu achei muito profundo, até mostrei para o padre Edmilton, ele se arrepiou na hora quando eu li para ele, que num site católico muito sério, um jornalista perguntou para o Papa Francisco: Vossa Santidade, já que houve o sínodo de muitas pessoas pedindo a ordenação, de padres, casados e tudo mais, por que teve uma eleição, o lado que queria, os cardeais, os padres casados venceu, por que a igreja não aprova, por que não aprovou? E o Papa Francisco simplesmente respondeu: muitas vezes é necessário nós silenciarmos para ouvirmos a voz do Espírito, a voz da tradição. Então muitas vezes nós entramos em desespero, mas tudo isso é falta de fé. Jesus disse para nós no Evangelho de hoje: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é também o que nos diz a oração de hoje. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pedir que o Espírito Santo esteja mesmo sobre ele, para que ele guie essa barca, para que ele guie essa igreja que não é dele, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, no livro azul, ela usa esse termo, o Papa, o vigário do meu Jesus. O que é o vigário? O vigário é do pároco, é aquele que auxilia o pároco. Eu sou vigário do Padre Edmilton. Então o Santo Padre é vigário diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. E é mantendo a unidade com o Papa é que nós somos católicos, que nós confirmamos a mesma fé. É mantendo a unidade com o nosso bispo é que nós somos católicos, que nós mantemos a mesma fé. É mantendo também essa comunhão com os nossos párocos, cada paroquiano na sua paróquia, é que nós vivemos a mesma fé, porque é assim que a Igreja Católica viveu nesses 2000 anos de história, e é assim que ela vai viver até o fim dos tempos. E hoje, como eu comentei para vocês no início desta Santa Missa, por isso que também esta é uma missa especial para nós, no Movimento Sacerdotal Mariano, que nós estamos celebrando 20 anos do falecimento do Padre Nazareno. Quem foi o Padre Nazareno? Aquelas outras pessoas que não o conhecem. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar quem foi o Padre Nazareno. Tem muitas pessoas aqui que conviveram com ele. O que eu sei é alguns testemunhos que eu ouvi diretamente dessas pessoas que conviveram com ele e de alguns escritos que eu cheguei de ler. Entre eles, um padre da Diocese de Cáceres, Padre Maurício Savassa, que infelizmente acabou tirando a própria vida, estava com uma depressão profunda. E esse Padre Maurício Savassa escreveu um livro sobre a história de Nossa Senhora do Pilar, a paróquia de Jaú. E ali ele relata como que foi a chegada do Padre Nazareno, do Padre Bob, aqui em Cuiabá, lá na cidade de Jaú. Pois bem, o Padre Nazareno, ele nasceu em Subiaco, próximo de Roma, no dia 3 de março de 1940. Desde pequeno, de uma família bem católica, tradicional, ele tinha aquela devoção à Nossa Senhora. Então ele entrou no seminário e já como seminarista, ele consagrou o seu sacerdócio à Nossa Senhora. Porque ele tinha como lema: devo ser santo a qualquer custo. E sabemos que ser santo não é fácil, mas se nós temos Nossa Senhora do nosso lado, nós conseguimos. Depois, com 5 anos de sacerdócio, Padre Nazareno, ele vem para o Brasil para fazer missão. Ele chega nas nossas terras mato-grossenses. Primeiro, ele vai lá para a cidadezinha de Pochorel.
Ali ele ficou alguns meses, até que no dia 12 de janeiro ele iniciou o seu ministério em Jauru, onde tudo começou, né? Essa história, né, que nós tanto conhecemos do Padre Nazareno. O Padre Nazareno chegou ali naquela cidade de extrema pobreza, pobreza material, pobreza também de espírito. O Padre Nazareno não quis sair dali, ele quis permanecer ali, que ele compreendeu que a sua missão era ajudar aquele povo, aquela cidade. E a partir daí, o Padre Nazareno começou o seu trabalho. Ele trabalhou muito socialmente, ajudou a dar de comer muitas pessoas, construiu hospital, escola, construiu seminários, construiu várias capelas, mas sobretudo o que o Padre Nazareno mais fez naquela cidade foi levar as pessoas à verdadeira conversão, a buscarem a fé. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas, para alguns santos, no caso aqui do Padre Nazareno, eu tenho como referência o Padre Pio. A gente pensa que eles fizeram algo assim de extraordinário, eles criaram, inventaram. Não, eles não fizeram nada demais, a não ser a fazer a vontade de Deus. No ano de 1988, o Padre Nazareno conheceu o Padre Gobi, né, isso estava nesse ano, né, de 88. Ele conheceu o Padre Gobi veio, e a partir daquele momento, o Padre Nazareno, olha que sabedoria, quando eu li isso aqui, fiquei apaixonado. Ele adotou a espiritualidade do movimento sacerdotal mariano como meio de santificação para a sua paróquia por onde ele passava. Meses depois, o Padre Gobi o nomeou como responsável do movimento mariano no Brasil. E olha só o que mais me encantou quando eu li, que o Padre Nazareno, ele insistia muito no cenáculo das crianças, porque tendo crianças que fazem cenáculo, nós teremos jovens santos, jovens que fazem cenáculo. E tendo jovens que fazem cenáculo, nós teremos homens e mulheres dedicados com as coisas de Deus. Dali vai brotar famílias santas, dali vai brotar sacerdotes santos, padres santos. Então, quando eu olho para a minha história, que a minha história, a minha vocação se confunde com a história do movimento sacerdotal mariano na minha vida, é isso, é Nossa Senhora que nos conduz. Então, olhando para a vida de Padre Nazareno, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, 20 anos do seu falecimento, todos nós somos convidados a buscarmos essa santificação por meio do coração imaculado de Maria. Padre Nazareno sempre dizia: não tenhas medo, Maria nos leva a Jesus. É essa certeza que nós precisamos ter. No dia 11 de fevereiro de 2001, o Padre Nazareno sofreu um atentado à noite na sua casa, estava acompanhado de algumas pessoas. Ele levou um tiro na nuca, levou um tiro na nuca. A partir dali, levaram ele ali no hospital rapidamente da cidade, depois trouxeram ele, a dona Marli me disse que foi aqui no Hospital São Benedito, ele ficou um tempo aqui, depois ele foi para São Paulo. Após ser baleado, ele viveu apenas 10 dias, e nesses 10 dias, o Padre Nazareno recebeu a absolvição geral. O Padre Nazareno ofereceu todo aquele martírio pela santificação da igreja, pela santificação do sacerdócio, do Papa e das famílias, e ainda perdoou aquelas pessoas, os 2 assaltantes que tinham feito aquilo com ele. E o interessante, que relata quem estava ali presente, teve um momento que um dos assaltantes sussurrou algo no ouvido do Padre Nazareno, que naquele momento o Padre Nazareno mudou o seu semblante, todo mundo ficou apavorado e ninguém sabia, até o momento que o Padre Gobi o visitou e o Padre Nazareno revelou o que aquele assaltante disse. O assaltante disse o seguinte: eu sou o demônio, vim para matá-lo, porque você incomoda muito. Olha só, eu sou o demônio, vim para matá-lo, porque você incomoda muito. Todos aqueles que buscam a santidade, todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, eles estão lutando diretamente com o diabo, diretamente com Satanás. Agora imagine um padre que está à frente
levando o seu povo de uma forma humilde a fazer a vontade de Deus. As tentações vêm dobradas e o diabo faz de tudo, até mesmo tirar a própria vida daquele sacerdote. Tertuliano, um autor, nos diz o seguinte: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Todos choramos, principalmente os que conviveram com o Padre Nazareno, pela perca dele. Mas há certas realidades que Deus permite na nossa vida, na nossa história, que nós só compreenderemos lá no céu. Se Padre Nazareno não tivesse derramado o seu sangue, talvez hoje nós não estaríamos aqui, com essa espiritualidade do movimento. Talvez esse movimento já tinha parado lá atrás, com a morte do Padre Bob, não sei, a gente não sabe. Mas, para a gente refletir muito bem, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E nas vésperas do tentado, o Padre Nazareno estava pregando um retiro para os jovens, e naquele momento começou a chover. E Padre Nazareno disse o seguinte para eles: estas são as minhas lágrimas. Quando vierem me procurar, vocês dirão: Padre Nazareno não está aqui, ele está rezando na igreja. Como se o próprio Padre Nazareno já estava prevendo a sua morte, aquilo que iria acontecer com ele no dia seguinte, que ele aceitou humildemente, docilmente, essa graça do martírio. E hoje, se nós formos para Jauru e perguntarmos onde está o Padre Nazareno, o corpo do Padre Nazareno está lá sepultado, do lado do altar. Então essa é a interpretação que fazem bastante dessa fala do Padre Nazareno. Meus irmãos e minhas irmãs, nós poderíamos falar muita coisa nessa noite a respeito do Padre Nazareno, mas o nosso tempo não permite. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, não fazendo uma certa propaganda, assim, de uma forma geral, na igreja, mas viver a espiritualidade do movimento sacerdotal mariano é uma coisa que nós que somos do movimento não sabemos explicar. É uma realidade que vocês são chamados a viver. Dom Milton sempre gosta de dizer no Vinde Verde: aonde a prefeitura não chega, a pastoral da criança chega. E aonde a pastoral da criança não chega, o movimento sacerdotal mariano chega. Quando nasce uma comunidade, vocês podem ter certeza que tem um grupo de pessoas fazendo cenáculo. Como é belo, como é bonito. Que as pessoas que vai se abrindo, vai rezando o cenáculo, aquela graça de carregar Nossa Senhora como Isabel, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Uma oração tão simples, uma consagração, as mensagens que a própria Nossa Senhora falando, guiando, conduzindo o seu povo. Aos poucos Nossa Senhora vai moldando aquelas pessoas, ela vai moldando as famílias, ela vai moldando os sacerdotes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos todos nos consagrar ao coração imaculado de Maria. Não tenhamos medo. Todo aquele que encontrou Maria foi porque encontrou a Jesus Cristo. Eu já citei aqui várias vezes para vocês, mas vale a pena ressaltar. Relata o Padre Francisco Bamonte, o atual presidente da Conferência dos Padres Exorcistas, que ficou no lugar do Padre Amorte, que certa vez ele fez um exorcismo e perguntou para o diabo: o que é mais importante? Rezar com uma palavra de Deus, uma oração contemplativa, ou rezar o Santo Terço? O diabo naquele momento fala um palavrão, xinga o padre e diz o seguinte: seu bobo, você não está vendo que é a mesma coisa? O terço ainda é mais importante porque você reza com ela. Então não tenhamos dúvida, meus irmãos. Nós precisamos de Nossa Senhora, nós precisamos da Virgem Maria para entrarmos no reino dos céus. Padre Nazareno se santificou, fazendo a vontade de Deus por meio do coração imaculado de Maria. Que nós também sejamos santos, vivendo os compromissos do nosso batismo, sendo dóceis, nos entregando cada vez mais ao coração imaculado da nossa Mãe do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.